Meus irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, é com muita alegria que aqui estamos para realizarmos um estudo. Estudo porque a principal característica da doutrina que abraçamos é estudar. Estudar para aprender, para conhecer, para construir o conhecimento necessário, de forma a nos esclarecer o porquê da passagem por esse plano de provas e expiações. E quando nós conhecemos, quando nós nos instruímos, quando nós entendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, fica mais fácil conviver com esse plano de tantas aflições, de tantas dificuldades. E a doutrina dos espíritos tem essa característica, a característica do esclarecimento, porque ela nos acolhe, nos consola, nos esclarece e nos orienta, porque somos todos espíritos, ainda num grau muito inferior na escala de evolução espiritual. E precisamos aproveitar esse período, esse curto período que temos entre o berço e o túmulo, para que ele não seja em vão, para que ele seja significativo na construção da nossa evolução espiritual. E vamos então fazer uma leitura que considero nesse momento em que nós estamos vivendo muito necessária. Momento em que não somente vivemos um período de pandemia, mas também um período de conflitos preocupantes que acontecem na Europa. Então vamos levar as nossas preces, nossas orações, para que a paz se faça. E a paz se faz quando há tolerância. Por isso o tema da nossa leitura inicial, cujo título é Tolerância, que diz assim: tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendestes a servir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos, e com teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija, e evitarás discussões de consequências imprevisíveis nos aborrecimentos e aprovações que te surgem a cada dia. Suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo, nas condições de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Palavras de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Plantão de Ideias. Façamos então a nossa prece. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui nos encontramos nesse plano físico, mas em Teu nome realizamos as nossas ações voltadas para o bem, para o amor e para a caridade. Abençoa-nos a todos. Abençoe a todos os irmãos em humanidade, em especial aqueles que vivem as aflições, para que suportem com fé e coragem as provas que praza-te nos enviar. Nesse momento, onde países na Europa estão em conflito, rogamos a tua bênção para aqueles irmãos, para aqueles senhores que dirigem os seus países,
para que venham à realidade, para que possam superar e terminar esse conflito, em nome da paz. Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, te agradecemos por aqui ter vindo, nos ensinar o verdadeiro caminho da luz. O amor, o perdão, a caridade, a humildade, como metas a serem alcançadas nesse nosso processo de evolução espiritual. Abençoa-nos, Divino Mestre. Fortaleça-nos para que prossigamos nossa jornada, sempre voltado para as tuas palavras de amor ao próximo, a Deus e a nós mesmos. Aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais das nossas casas de caridade, nosso muito obrigado. Por nos acolher, por nos amparar, por nos intuir nos momentos necessários, para que prossigamos com fé, coragem e determinação essa jornada, que possamos cumprir nossa missão e retornar ao plano espiritual melhor do que aqui chegamos. E assim, rogando ao Pai Criador as suas bênçãos, damos início aos nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos começar o nosso estudo, cujo tema é Espiritismo, Carnaval e Obsessores. E nós vamos usar como base, para o nosso estudo de hoje, o livro Nas Fronteiras da Loucura. É um livro ditado por Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco. Ok? Então vamos lá. Vamos então dar início ao nosso estudo, que tem como título Espiritismo, Carnaval e Obsessores. Vamos iniciar então com uma reflexão. Essa frase provavelmente todos conhecem, né? É um trecho de uma música do Caetano Veloso que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Acredito que se Caetano Veloso conhecesse um pouco mais profundamente a doutrina dos espíritos, ele colocaria na sua música a frase assim: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque nós sabemos que nós estamos num plano físico, mas temos um plano espiritual que convive conosco, né? Um mundo espiritual que está à nossa volta. Então, o nosso objetivo vai ser refletir, à luz da doutrina espírita, sobre a influência dos espíritos desencarnados, principalmente aqueles pouco evoluídos, atuando nas festas de carnaval. A gente começa com o Livro dos Espíritos, onde lá no capítulo 9, cujo título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, na pergunta 456, Allan Kardec pergunta aos imortais: veem os espíritos tudo o que fazemos? Será que os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E os espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeio. Então, nessa primeira frase, nós já podemos perceber que estamos com muitos espíritos à nossa volta, sempre nos acompanhando, muitas vezes nos intuindo para o bem ou para o mal. Na pergunta 457, Allan Kardec vai perguntar: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Será que eles têm esse poder? E os espíritos respondem a Kardec: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Olha como nós sofremos a influência dos espíritos. Daí a importância de nós nos cuidarmos, sempre pensando no bem e praticando o bem. Ainda no capítulo 9, na questão 458, Allan Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Interessante, né? O que eles pensam da gente?
O que eles acham da gente? E os espíritos respondem a Kardec: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então nós temos à nossa volta espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Quais nós gostaríamos de ter sempre? Fica claro, né? Nós gostaríamos de ter bons espíritos, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos influenciam positivamente. Então a gente precisa fazer por onde para que isso aconteça, né? E na pergunta 459, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Eles estão ao nosso lado, nos observam, têm a capacidade de perceber nossos pensamentos e de nos influenciar? E a resposta nos surpreende, porque os espíritos dizem a Kardec: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí a gente começa a realmente pensar: será que isso acontece mesmo? Será que podemos ser influenciados dos espíritos? E o que nós devemos fazer? Como nós devemos proceder? E num período como o Carnaval, o que será que acontece? Bom, então a fonte principal da nossa pesquisa será o livro Nas Fronteiras da Loucura, né? Esse livro retrata a atividade de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidos por uma grande equipe espiritual, comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes, nos dias de Carnaval de 1982. Então, essa narrativa é feita com base em toda a experiência vivenciada por essa equipe. E algumas outras fontes também. Então, nossa fonte principal será esse livro, Nas Fronteiras da Loucura. Um livro ditado por Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco. A gente começa com esse tema, né? Faixas vibratórias em torno da Terra. Logo depois que eu retornei à vida espiritual, diz Manuel Filomeno de Miranda, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas. Que são isso, né? Se nós imaginarmos o globo terrestre, né? E globos que vão envolvendo cada vez com dimensões maiores, né? Concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, em torno do nosso planeta. E ele continua: que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de tal forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então, essas faixas vibratórias concêntricas são resultado, são fruto dos nossos pensamentos, das nossas ações, de tudo aquilo que fazemos. Como somos um planeta de provas e expiações, um planeta ainda repleto de espíritos num grau bastante inferior, temos essa atmosfera muito densa. E é por isso que nós precisamos contribuir sempre com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas atitudes, para que nós possamos fazer essa transformação, para que nós possamos promover essa passagem de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Então, olha o termo que ele usa, nessa fúria carnavalesca, né? Essa situação onde as pessoas querem colocar para fora, querem aproveitar ao máximo, né, um momento de verdadeira ilusão, né, de verdadeira forma a extravasar, né, tudo aquilo que, de uma certa forma, eles reprimem.
né? É engraçado pensar que eu trabalhei numa empresa, tinha um colega de trabalho, um cara muito sério, né? Casado, família, né? Todo um clima assim. E, por coincidência, eles tinham uma casa em Sepitiba, onde eu morava na época, e de repente me aparece ele lá, né? Num bug, né? Aquele carro aberto, com vários amigos, todos vestidos de mulher, né? E me convidando para ir brincar. Eu nunca tive muito essa vontade, né? E achei aquilo extremamente surpreso, né? Por se tratar de um colega de trabalho que no ambiente de trabalho tinha uma atitude tão séria, né? Tão formal. Acho que de repente, movido por essa fúria carnavalesca, né? E coloca para fora, né? Algumas vontades, alguns instintos, né? Que não condizem bem com o nosso cotidiano. Então, o carnaval tem muito disso, né? Faz as pessoas colocarem para fora de repente, suas mais íntimas vontades. Mas quais são as origens do carnaval, né? Onde é que essa festa teve origem, né? Nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamadas Saturnália, né? Quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida, né? Bom, claro, a gente está falando de algo que tem mais de 2000 anos, né? Mas se imolava, né? Escolhia uma pessoa assim, aquele ali e tal, e vamos queimar ele, né? Em função de uma brincadeira, de uma festa, né? Que loucura. E nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio, né? O deus dos prazeres, né? O deus que libertava todas as festas e tudo. Então a gente vai ver que a origem do carnaval é uma origem, assim, pelo menos duvidosa, né? Do ponto de vista da moral cristã. E a composição da palavra carnaval vem do verbete carne nada vale, né? O carnevale, né? E é realmente, né? O carnaval é a festa da carne, né? A festa onde as pessoas abusam, né? Usam de todos os meios para obter o prazer da carne. A justificativa para o evento sempre foi a necessidade de descarregarem as tensões, os recalques, né? Segundo alguns estudos do comportamento da psique, nos diz Dr. Bezerra de Menezes. É realmente a festa dos sentidos, né? É a festa dos corpos, né? Dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alimentação. É verdade, né? A gente vê verdadeiras loucuras, né? Coisas que acontecem no carnaval que, normalmente, pelo menos com algumas pessoas, não aconteceriam em outras situações. E a população invisível? Essa é que é o objeto das nossas preocupações, né? Principalmente, para o qual nós estaremos voltados nesse estudo, né? A população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Lembrando as questões que nós iniciamos, né, lá do Livro dos Espíritos, quando os espíritos dizem a Kardec que muitas vezes eles vos comandam, né? Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Esse é um aspecto, né, extremamente perigoso, né, que é o uso do álcool, das bebidas alcoólicas, de forma extremamente forte, acentuada, né, que passa dos limites, na verdade, fazendo com que as pessoas percam realmente a noção das coisas. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Então, a população invisível, né, os espíritos, eles estão ali naquele processo de vampirização, né, eles não vão usar as drogas, eles não vão beber as bebidas, mas eles vão absorver aquelas energias negativas que são emanadas por aqueles irmãos encarnados que estão ali fazendo uso desses produtos. E essa população invisível se interliga aos desmandos e às orgias lamentáveis. Uns grupos desenfreados atacavam os enganados transeuntes
transmitindo-lhe induções nefastas, ou seja, os espíritos vão intuindo, vão levando aquelas pessoas que já num processo de alienação, movido pelo álcool, pelas drogas, se deixam totalmente dominar pelos espíritos que desejam cada vez mais absorver aquelas energias, davam início assim a processos abomináveis de obsessões e demorados. O carnaval é um momento onde muitos processos obsessivos iniciam, dada a fragilidade com que as pessoas se colocam, movidas por essa fúria carnavalesca. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e especialistas de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Olha a que nível se chega, né? São espíritos que se imantam, né, que se travestem desse aspecto, né, tão horroroso, né, lupino, forma de lobos e de criaturas nefastas, estão ali, né, buscando, vampirizando essas energias para o sexo, para as drogas, para o álcool, né, como a influência das pessoas que se fragilizam, das pessoas que permitem que essa condição se realize. E o que o Espiritismo esclarece? Aí nós vamos ao livro Sobre o Carnaval, do Pedro Herbert Onoff. E ele nos diz que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Na verdade, a doutrina espírita, na sua vasta literatura, muitas vezes nos coloca isso, né? O nosso pensamento altera o meio, ele materializa situações, né? Quando nós pensamos, nós emitimos ondas vibracionais e nos sintonizamos com aquilo que estamos pensando. Olha o perigo de nós estarmos vibrando, pensando em coisas ruins, né? Nós temos o verdadeiro aparelho de Wi-Fi no nosso cérebro que sintoniza, que atrai, né? Que vai nos ligar a espíritos bons ou maus. Depende exclusivamente do que nós estamos pensando ou desejando realizar. A inspiração, muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas. Olha como isso vai acontecer. Em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Porque quando dormimos, quando adormecemos, o corpo relaxa, mas o espírito não. E aí, nessas viagens que fazemos, muitas delas, função dos objetivos, das vibrações, nós vamos a essas regiões inferiores do além. E lá nós vamos nos inspirar nessas formas grotescas que vão acabar trazendo para o plano físico essas fantasias, essas imagens de horror. E as consequências? Quais são as consequências, né, para quando nós estamos nessa condição nefasta? Moléstias graves se instalam nessas oportunidades, comportamentos morais se alteram sob a perseguição dos apetites desmedidos, distúrbios afetivos surgem após essas ilusões que passam, perdas financeiras ficam em cobranças demoradas, né? Porque na hora de fazer isso, as pessoas não medem seus esforços, né? Vão às últimas consequências nos seus cartões de crédito, nas suas contas bancárias e depois sofrem as consequências, né, para pagar esse débito. Homicídios desvairados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentos, exaustão. As pessoas não se controlam, as pessoas não medem esforços, né? Querem ir ao máximo, né, e acabam se desgastando além do que deveriam. Desencarnação por abuso de drogas, sem dúvida, né? O excesso de drogas, né, leva as pessoas, né, leva o corpo físico a um estado crítico, a um estado insuportável, e ao colapso. E isso significa desencarnação. E a mediunidade no carnaval, né? Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que no ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que um médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas.
Obviamente, né? Se você está imbuído daquela necessidade, né, de se esforçar ao máximo para aproveitar aqueles momentos de orgia, você está se fragilizando. E no momento que se você fragiliza, você se desequilibra. E quando você se desequilibra, você abre portas aos irmãos trevosos que estão ali exatamente para buscar essas oportunidades. Existe também uma influência muito negativa da televisão, né? Porque a televisão leva para dentro das nossas casas aquilo que, teoricamente, estaria muito longe, né? Quando nós desligamos a televisão, o telespectador nem sempre se liberta daquela película. Quer dizer, aquelas imagens ficam na nossa cabeça, de cujo conteúdo emocional participou mentalmente, ou das últimas notícias que recebeu, como é natural. Agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações, não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas. Olha que perigo, né? As imagens nos influenciam. E aí, como resultado, sérios distúrbios para o equilíbrio e para a paz pessoal. Não é verdade? A gente vê um filme de terror, aí vai dormir. O que a gente leva no pensamento? Qual a imagem que a gente tem, né? E a tendência é buscar aquele ambiente. E o ar? Até o próprio ar fica irrespirável, né? Como esquecer de uma das lições da coleção André Luiz, em que o autor descreve a migração de falange de espíritos trevosos, mas parecendo sombras se aproximarem das cidades brasileiras de um carnaval. André Luiz nos coloca isso. São verdadeiras falanges, né? São grupos enormes de espíritos que vêm aqui objetivando participar dessa festa. Mas participar como? Absorvendo essas energias, né? Absorvendo esses fluidos e contaminando essas pessoas com o que há de mais negativo, né? Com seus desejos mesmo de destruição, de se aproveitar, de vampirização dessas pessoas. E André Luiz vai nos dizer, né? O ar fica irrespirável. E as reflexões que nós devemos fazer após o carnaval? De cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados. São cenas de ciúmes, intrigas, diversas outras situações que vão acontecer. Que desses mesmos 10 casais, posteriormente, 3 se transformam em adultério. E que de cada 10 pessoas, homens ou mulheres, no carnaval, pelo menos 7 se submetem às coisas que abominavam no dia a dia, como álcool e drogas. Então, imbuídos desse ambiente, né, contaminados por essa folia, por esse ambiente de ações desmedidas, eles se deixam levar. E se deixam levar para cometer atos, atitudes, ações que em condições normais eles não fariam. E sem contar que estão ali, né, com a influência nefasta dos espíritos trevosos. Mas será que essa festa vai ter um fim? Será que um dia isso acaba? A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão, sem promiscuidade. Como nós lemos lá no início, né? Há 2.000, 2.500 atrás, eles imolavam uma vítima, eles queimavam uma vítima, né? Escolhida assim, a bel prazer, para festejar. Isso já não fazemos mais? Podemos dizer que sim, né? Essa barbárie já não chega, mas outras formas chegam, né? O estupro, né? O abuso de toda a ordem, né? Atitudes que ainda são muito negativas, né? Promíscuas, ainda a serem eliminados. Mas tudo é uma questão de evolução. A natureza não dá saltos. É um processo lento e gradual. Estamos melhores do que estávamos há 2.000 anos? Estamos. Mas precisamos, talvez, esperamos de um tempo menor para que chegamos a uma condição de equilíbrio, né? E de verdadeira paz e tolerância para as questões que realmente são importantes. E na opinião de Emmanuel, né, ditado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier,
Ele diz que nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada, que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É verdade, né? Se você tem domínio, né, sobre o seu equilíbrio emocional, se você tem consciência e reflete sobre as consequências das suas atitudes, você sabe o que deve e o que não deve fazer. Como deve ou não deve ir para uma festa qualquer que seja, não somente o carnaval, né? Porque mesmo fora do carnaval, muitos excessos se cometem em festas, com uso de bebidas alcoólicas e drogas. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, né, desse equilíbrio emocional que nos deve dominar, né, para que possamos manter sempre a nossa integridade física, mental, social, espiritual, ou seja, a nossa saúde integral. Também, na opinião de Emmanuel, há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de 1 hora de insânia e de esquecimento do dever. Olha o que está dizendo, né? Muitas vezes o que nós fazemos em 1 hora de insanidade, né, de esquecimento do dever, nós vamos precisar mais do que toda uma existência para resgatar, para recuperar aquilo que cometemos de errado, aqueles nossos equívocos levados pela nossa indisciplina mental. Então, uma existência para resgatar o que fizemos em apenas 1 hora de insanidade. Emmanuel ainda nos diz: ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Olha como é positivo também esse pensamento, né? Tudo que se gasta no carnaval, que é uma fortuna, se fosse empregado na assistência social para ajudar os irmãos necessitados, aqueles que passam fome, aqueles que vivem doenças que muitas vezes não são assistidos pelo poder público, porque não tem condições de ter uma condição melhor, um plano de saúde, algo assim. Se o poder público dirigisse toda essa fortuna que é empregado para realizar um carnaval para assistência social, certamente muitos dos nossos irmãos que vivem na miséria, que vivem as suas dificuldades, teriam uma condição melhor de vida. E André Luiz vai nos dizer: o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Tudo que significa excesso não é bom, não importa no que seja, até na comida, até nos remédios, né? A gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. E a dosagem excessiva do que quer que seja nos causa o mal. E aí, diante de todas essas situações que nós vivimos, diante de toda essa insanidade que o ser encarnado, ainda muito pouco evoluído, se deixa fazer, se deixa levar, permite ser dirigido, permite ser teleguiado pelos espíritos em função dos seus pensamentos, das suas atitudes, do excesso de álcool, de drogas e de tantas situações, a gente precisa refletir melhor. E Manuel Filomeno de Miranda conclui nos dizendo: só a educação, em sólidas bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, sendo assim para ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o desprezo do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se da sua eternidade. Ou seja, como a gente muitas vezes ouve ouvir, né? A educação, esse processo tão valorizado na doutrina espírita, tão valorizado por aqueles que trabalham com educação, porque sabem o que significa em nossas vidas.
Essa educação para o bem, essa educação para o amor, para o respeito, para o perdão, para a humildade, aquela educação cujos fundamentos foram colocados pelo Cristo Jesus. A educação do amor. Essa educação, esse processo educativo, nós precisamos trazer para dentro de nós. Não é à toa que a nossa doutrina trabalha constantemente esse processo de reestruturação, de transformação das nossas vidas, através da prática do amor, do bem, né? Para que nós possamos entender que a nossa passagem por esse plano físico é um processo de educação e transformação. A cada encarnação, nós precisamos buscar uma condição melhor. Nós devemos procurar subir mais um degrau no nosso processo evolutivo, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade. Não a felicidade que esse plano físico nos oferece, porque, como disse Joana de Ângeles, vivemos num mundo que nos devora, um mundo devorador. Devorador pelas facilidades, pelo prazer supérfluo e efêmero que nos oferece todos os dias. Esse mundo nos devora, nos consome, né? Porque, afinal, entrar num shopping bonito, refrigerado, perfumado, ver aquelas lojas bonitas, principalmente com aquelas plaquinhas, né? 10 vezes sem juros no cartão, faz com que nós nos percamos, né? Assim como no carnaval, a gente vai e compra coisas que não precisa. Usa coisas que não precisa. Realiza coisas que não deve. As mais diversas possíveis, né? E o exemplo maior é o carnaval. Como nós vimos nos textos ditados por Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, nós nos fragilizamos e nos perdemos do caminho do bem, daquele que Jesus nos ensinou. Então, voltemos às nossas ações, às nossas orações, para esse processo de transformação. Porque quando um de nós se transforma, todo mundo se transforma. Quando um de nós se transforma, a colaboração no processo de transformação de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração se faz presente. E nós precisamos colaborar. Nós precisamos contribuir nesse processo de transformação, nesse processo de regeneração, nesse processo de educação do planeta, de todos os espíritos, não só encarnados, mas também os desencarnados, que é uma população muito maior. Precisamos estar de mãos dadas com os nossos mentores espirituais, com os nossos anjos de luz, para que possamos transformar no mundo de amor, no mundo de paz. Diante de tantas tragédias, precisamos dar a nossa contribuição, porque essa é uma contribuição importante, não somente a contribuição física, não somente quando doamos um sapato, uma roupa, um alimento, mas quando doamos um bom pensamento, as boas ações, o amor que cada um tem dentro de si, para que possamos cada vez mais ter um mundo melhor. E nós vamos, então, dar o passo final, né, no nosso estudo, com a nossa prece, e eu trago aqui a prece, né, a canção de São Francisco, a prece de São Francisco de Assis, né? Então vamos orar juntos. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida E é com essa prece, com essa oração de São Francisco tão bonita, que nós desejamos a todos muita paz, que possamos dedicar de todo o coração as nossas orações para que o mundo realmente se transforme num mundo de paz. Muita paz a todos. Muito bem. Feito o nosso estudo, percebendo o quanto é importante que nós tenhamos as nossas preocupações sempre voltadas para tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, tudo aquilo que pensamos, pois que as nossas vibrações atraem, as nossas vibrações realizam e fazem com que a cada dia tenhamos uma condição melhor ou pior, fruto das nossas ações.
E o carnaval, embora não estejamos vivendo a plenitude da festa, né, devido à pandemia, nós estamos aí com as atividades suspensas, mas é sempre importante que nos mantenhamos vigilantes, sempre com bons pensamentos, sempre com boas ideias, com boas ações, para que mantenhamos perto de nós nossos mentores espirituais, os bons espíritos, e sempre rogando por aqueles espíritos pouco evoluídos que possam ser amparados e auxiliados pelo plano espiritual, né? Que eles possam ser orientados e voltados para o bem um dia. Muito bem, passamos então a nossa prece final. Agradecendo ao Pai Criador a oportunidade de aqui estarmos, que a paz se faça presente em todos os lares, que tenhamos todos muita paz e prossigamos nossa jornada terrena, sempre voltando às nossas orações, às nossas preces, para o bem de todos aqueles que vivenciam dificuldades, para os nossos irmãos de Petrópolis que passaram tantas dificuldades há dias atrás. Possamos a eles também dedicar as nossas orações, aqueles que partiram e aqueles que aqui estão, vivenciando as suas dificuldades. Que o Mestre Jesus os ampare, os abençoe, os fortaleça, para aqueles que chegaram ao plano espiritual sejam recebidos e amparados, e aqueles que aqui estão também continuem em paz. Que os nossos mentores espirituais nos fortaleçam, nos amparem, nos intuam. E que nós prossigamos a nossa jornada terrena, sempre voltados para o bem, sempre olhando para o lado positivo, sempre olhando para as boas coisas que o plano físico nos oferece, com humildade, com fé, mas sempre na certeza de que estamos aqui de passagem. Que nós possamos usar todos os bens físicos que recebemos, com fé, mas acima de tudo com sabedoria, pois que um dia retornaremos ao plano espiritual, sem nada levar. Levemos apenas o que aprendemos, o que construímos de bom. Assim sendo, desejando a todos muita paz, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, que todos fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.